Meu nome é Paloma e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês sabem, hoje é dia do Escavando a Verdade. E nós iremos escavar hoje a parte negra, obscura da vida de Davi. E esses são lá em 2 Samuel 11 e 12. Primeira pergunta. Quem são as pessoas principais mencionadas nessa história? Bem, tem várias, mas as principais delas são Davi, Urias, Batseba, Natã e Joabe. Segunda pergunta. Quais são algumas das razões que, em sua opinião, fizeram Davi seguir a todo custo o rumo que ele escolheu? Bem, eu acho que o maior erro foi ele seguir o que ele queria ao invés de seguir o que Deus queria. Terceira pergunta. Alguns detalhes dessa história são novos para você? Bem, eu acho que uma das coisas assim novas foi o fato de que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, que diz: Uma tarde Davi levantou-se da cama. E isso eu achei, por que será que isso ficou registrado na Bíblia? Quarta pergunta. Por que você acha que Natã confrontou Davi com uma parábola? Porque talvez dessa forma Davi ele pensasse o seguinte: não é comigo, vou julgar severamente. Quinta pergunta. Se Natã tivesse usado um outro tipo de abordagem diferente, a reação de Davi poderia ter sido diferente? Talvez, porque, pensa comigo, Natã, ele usou essa parábola e não foi direto ao ponto, porque se ele tivesse falado de Davi, eu acho que, como ele era um ser humano, talvez ele iria tentar se justificar, dar uma desculpinha ou pelo menos dar uma sentença menor. Sexta pergunta. Como você descreveria o arrependimento de Davi? Em uma palavra, libertador, porque livrou ele da culpa. Sétima pergunta. Você acha que Davi se arrependeu sinceramente porque ele estava convicto do seu pecado ou porque ele foi apanhado? Como você reconhece a diferença? Bem, pelo que a gente vê, Davi ele se arrepende quando Natã fala com ele. Mas antes disso, Davi ele já estava colhendo as consequências do seu erro quando teve a separação entre ele e Deus, que é o que o pecado faz com a gente. Mas depois disso, depois que ele falou com Natã, ainda teve mais uma consequência, que foram as consequências públicas que nós vemos, que Davi teve que contar seu pecado ao povo. Oitava pergunta. Qual verso ou frase você classificaria como principal nessa história e por quê? Eu acho assim que o principal é mais o do começo, que é lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, que diz que todos os reis foram para a guerra. Mas não sei por que Davi nesse dia ele não foi, o que fugiu da rotina dele porque ele sempre iria para as guerras. Mas nesse dia ele não foi e é ali que começou todo o problema dessa história. Última pergunta. Por que você acha que essa história foi relatada na Bíblia e que mensagem traz para nós nos dias de hoje? Que a cada dia nós devemos nos esforçar para não cair, porque o inimigo está rondando em volta da gente como um leão pronto para nos devorar. E nesse dia, Davi permitiu que o inimigo, digamos que assim, numa linguagem figurativa, devorasse ele. Então devemos prestar muita atenção. Vamos orar? Querido Deus, pedimos, Senhor, para que nós possamos não cair na tentação, Senhor, e que o Senhor esteja sempre em nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.